projeto de TI, até você entregar com testes feitos, é a parte mais barata. A gestão de mudança, que eles chamavam GM, é a parte mais cara. Por quê? De novo, quando a gente está falando de empresas que você vai entregar uma solução para 5, 6 pessoas, você vai lá, conversa, tem interação com elas, é uma coisa. Lá na Petrobras, na Embraer, a gente entregava soluções, e muitas empresas são assim, para times gigantes de pessoas que iam trabalhar. Você pensa que você fazia uma solução que ia receber, vamos voltar naquele exemplo, receber mercadoria no chão na portaria, você estava falando de 300, 400 plantas que tinham recebimento de mercadoria, você está falando de um horizonte de quase 3 mil pessoas que faziam isso. Então você tem que pensar o seguinte, eu entregava um app, SAP Guia, e eu tinha que treinar. Então a gente, depois de entregar o projeto, viajava pelo Brasil fazendo workshops de treinamento. Pensa hoje se faz sentido eu pegar uma equipe que a gente tem vários pontos para analisar nesse cubo. A equipe que poderia já ter começado um outro projeto, que já poderia estar fazendo um outro processo crítico para a empresa, para trazer produtividade, está agora viajando pelo país para fazer a implementação, o rollout, a adoção, a gestão de mudança, o treinamento. Vamos falar daquele caso lá da transportadora, que o cara que ele tinha que fazer a medição do sugo do pneu o tempo inteiro na mão, hoje em dia o cara não sabe mais não usar sem tablet. Exato. Então, aí você fala, eu podia estar usando essa equipe de TI cara para fazer uma solução mais barata, fazer uma solução que vai ter produtividade, ela tá rodando o país, tô gastando com viagem, tô gastando com hospedagem, com comida, com um monte de situações, e de novo, se eu parar, como o Marcelo falou, se eu parar e pensar que eu tenho que treinar uma pessoa para usar o meu app, é porque esse app não é intuitivo. E se esse app não é intuitivo, aí vai voltar no primeiro ponto, ele é propenso a erro. Se a pessoa, eu tenho que treinar, e aí aquele negócio, eu treino na época da adoção do projeto. Eu tenho aqui, esqueci o termo que se usa, mas rotação de pessoas. A minha equipe não é essas 3 mil pessoas pro resto da vida. Daqui a 6 meses alguém saiu, daqui a 1 mês entrou gente nova. Eu não vou ficar rodando o país para fazer isso a cada 6 meses. A pessoa vai ser treinada pelo vizinho, pelo companheiro de baia. Menor dependência da TI, né, cara? Exato. Então você começa a pensar que o SAP i5 não é, e é isso que eu falei, o Fiori não é só um framework técnico, ele tem todo um paradigma por cima dele. SAP i5 é um paradigma framework JavaScript, ponto. Bota isso na gaveta. Não pensa em SAP i5, pense Fiori. Então, você vai entregar um aplicativo que não vai ter treinamento, que vai estar muito menos para pensar erro. TI está liberada desde o início para seguir um outro projeto. TI é menos acionada porque não tem erro. Você começa a tornar um negócio muito simples. Você vai tornar a experiência do usuário como fosse para usar o Google, Facebook, TikTok, Instagram. Ninguém pergunta para ninguém. As pessoas vão lá e usam. Rogério, antes de eu falar boas e más práticas do Fiori, eu queria fazer uma pergunta para você, gestor, que eu escrevi aqui, né, como uma colinha aqui. Você, gestor, está pronto para desbloquear todo o potencial do teu SAP Fiori? E aumentar a tua força de trabalho, porque isso vai acontecer, você vai produzir muito mais com muito menos esforço. Então, tem também a conscientização e a catequização do uso do Fiori, correto? Correto. Assim, para mim, eu acho que isso tem que partir. Eu realmente acredito, eu acho que o gestor de TI tem que ser o grande incentivador dentro da empresa. O gestor de TI tem que conversar com a área usuária quando a usuária pedir aquele aplicativo gigante, conversa com eles e vamos trazer as boas práticas, explica para eles, muitas vezes eles não vão entender de primeira, eles estão preocupados realmente com o processo deles, mostra para eles por que isso vem e força o seu time a pensar Fiori. Você vai ver que o ganho que você vai ter a longo prazo, médio, curto e longo prazo para a tua empresa. Vamos lá, rapidamente, que eu ainda quero ter tempo de falar sobre CDS customizada, o uso delas e etc. Alguns aspectos que eu elenquei aqui, Rogério, quero ouvir um pouco de você. Uma boa prática, porque você pode cair nessa armadilha de implementar errado o Fiori e depois começar a xingar o Fiori como se ele fosse o problema. E não é. Então, consistência, né? As interfaces têm que ser padronizadas, como a gente já falou, né? E o fato de você ter uma linguagem por trás ajuda isso, com diretriz, em você, cada vez que você faz uma implementação, uma cara de uma tela, etc. Não. Como você falou, na hora que você quer reduzir os custos da empresa, você já ensinou o garoto que vai usar aquele tablet, o colega dele vai ser ajudado por ele e já está treinado. Então, assim, um design inconsistente vai gerar uma má prática dentro do uso do Fiori.
certo? Certo. Isso aí eu vou até pensar no lado técnico, tá? Se você dizer assim, pô, mas eu não tenho essa experiência, eu não tenho essa prática. Começa ou entrando na biblioteca do Fiori, o Fiori Library, e vai lá e olha, do e don'ts, o que fazer e o que não fazer. Editor, bota ali no link, por favor. Então, exato, você tem que pegar, então você vai dizer assim, vou dar um exemplo clássico que a gente passou agora. Eu quero microchart dentro do aplicativo. Aí o usuário fala assim, não, mas eu quero poder filtrar. Tá escrito lá, don'ts. O microchart não foi feito para filtrar. O microchart ele usa um termo dentro da nomenclatura que é para você ter uma informação numa piscada de olhos. Então é para isso. Ele não foi feito para você interagir. Tem ferramentas de análise que você interage. Mas o microchart dentro do aplicativo nacional não foi feito. Então você tem que saber como andar. E o site da SAP nesse ponto é muito bom, tá? Você entra lá no Fiori Library, vê como você quer montar a tela, os componentes que você vai usar, os macrocomponentes e que usar, o que não usar. Respeita o Fiori Guideline que você vai ver que a tua aplicação vai fluir. Usuário no centro da necessidade. Ou seja, cara, eu não quero saber se você usava o SAPGUI com 350 informações, só usava 2. Não, eu quero ouvir o que o usuário precisa. Ele precisa de 2 informações, esse aplicativo Fiori vai ter 2 informações e não vai ter aquela tela complexa, confusa, navegando, vai, volta, coloca dado, etc. Agora liga para o Rogério, aonde está o dado, qual é o número da nota fiscal. O cara não precisa daquilo. Tem que ser minimalista e centrado na necessidade do usuário final. Exato. Exemplo clássico disso, a gente pegou cliente que vai lá sem padrão nenhum e bota no cabeçário botão, bota no meio da tela o botão porque o usuário pediu, porque ele está acostumado a ter um botão no SAPGUI, aí depois bota o botão na barra, aí você já cria comportamentos que, de novo, você tem que dar treinamento, você tem que ter material explicativo, você tem que ter todo um problema porque você não está seguindo o padrão. Rogério, agora vem o mais importante que, na minha visão, tá? Que eu coloquei aqui em 2 linhas, mas vou jogar uma linha só. Responsividade e performance, cara. Eu já vi muito cliente falar, eu tenho uma má experiência com o Fiori. Lembra aquele cliente lá do Paraná? Sim. Não quero mais saber de Fiori na minha vida, etc, porque o layout não era responsivo, no meu iPhone não funciona às vezes, e a performance é lenta, e o usuário fica frustrado porque ele tenta trazer os dados. Calma, gente, calma, vamos devagar. Não esquece que você está tratando dentro de um celular, teoricamente via browser, via protocolo HTTP. Existem práticas para você usar isso, né? Eu sou meu background é de rede, eu conheço bem, você tem ali um gap que é a limitação de quantidade de informações que você pode trazer dentro de um browser. Você não tem mais uma tela de aquele prompt, aquela tela preta que você podia trazer dado, não é mais assim. Então, assim, na hora de você trazer, quando você quer trazer os dados para a tela, cara, você não vai trazer 5 milhões de linhas para filtrar 2. Você já tem que trazer elas meio que filtradas, sabendo que você vai no final ter 2. E isso impacta demais na performance. Isso passa pelo design e processo. Cara, isso eu vejo muito. Nós vemos, né, Rogério? Fala um pouquinho. Não, isso aí é isso de novo. Se a empresa aplica o Fiori Guideline, já não passa por esse tipo de situação. Por quê? Primeira coisa, o que o Fiori Guideline fala? Função, você tem que fazer o app por função. Então, se você pensar nisso, você não vai pegar e construir. Agora vamos voltar para o back-end. Construir um CDS que devolve 400 campos. Isso é um primeiro problema. Aí você vai dizer assim, não, mas o meu SAP S4 com HANA, o CDS, eu medi, está liberando. Só que esses 400 campos vão rodar numa rede 4G, porque, de novo, você está desenhando um aplicativo que não vai rodar na fibra ótica da tua empresa numa rede de 1 GB. Você vai rodar numa rede 4G. Aí você vai dizer, beleza, mas agora eu não estou renderizando isso num notebook com processador i7 e 32 GB de RAM e um HD de 2 TB de SSD. Eu estou processando no celular Xiaomi. E aí você fala assim, mas a experiência não é igual. Quando eu testei o aplicativo no meu browser, dentro do meu mega notebook gamer, dentro de uma rede de 1 GB, funcionou uma beleza. Aí você começa a botar um monte de problema que você, se tivesse seguido o Fiori Guideline, não botaria. Exato. Então, e aí o pessoal culpa. De novo, se você fizer a aplicação SAP i5, você pode cair nesse erro. A aplicação Fiori não. Não esqueça sempre da premissa. Se você vai rodar isso, pensa numa quantidade mínima de dados, desenha um CDS otimizado para trazer, não dependendo nem reaproveita um CDS que já existe,
que processa milhares de campos, faz a camada de serviço, vai retornar os dados necessários, trafega o mínimo possível. Eu tenho até um caso, Marcelo, que a gente media, foi um caso interessante, que fizeram um dashboard para um cliente, que eram 10 gráficos, e aí você media os CDS estavam extremamente performáticos, que processavam analytics queries, mas quando chegava no browser do usuário, não rodava. Por quê? A gente viu que o usuário tinha 4 GB de RAM. O Chrome, que é onde ele rodava o dashboard, não processava. O problema estava no Chrome na máquina dele. Porque quando você espetava uma máquina de TI gamer rodando, estava um espetáculo. Eu vou te falar nem espetáculo, estava aceitável. Quando você trazia para uma máquina lenta, o notebook lento do usuário final não andava. Então você tem que se preocupar. Ele precisa ver esses 10 dashboards ao mesmo tempo, ou dependendo, eu faço um dashboard navegando para outros dashboards. Você tem que entender a tua infraestrutura, porque você saiu do console e está indo para a solução web. Você tem que pensar em todas as variáveis. Tu quer ficar com raiva? Fica com raiva do device, não do device, do cidadão certo, né? Como se você ficar com o treinador, coloca um zagueiro para ser atacante, tu tá com raiva do zagueiro, lá na frente tá perdendo o gol, tem que estar com raiva do técnico que botou o cara errado lá na frente, cara. Exato. Vamos botar valores no lugar certo. Então, quando você... aí você fala assim, você passa por várias situações dessa, quando você chega numa situação que você fala, pô, tá tudo funcionando, você começa a ver as boas práticas sendo aplicadas. Pô, você vê que o processo funciona, você vê que o S4 entrega em real time, você vê as caixinhas do Lego funcionando. Cara, isso é maravilhoso. Para finalizar agora, todo mundo tá acostumado com as mensagens de celular, todo mundo usa o celular, como você disse, o tempo todo, a extensão do nosso corpo hoje. Então, cara, o feedback de mensagens é muito melhor via Fiori, ou seja, quantas vezes você, Rogério, já recebeu mensagem em alemão que veio direto do SAP, que você não sabia nem o que fazer com aquela mensagem. Hoje em dia você trata isso muito melhor, correto? Correto. Você torna a experiência, e de novo, o Fiori, isso que o Marcelo trouxe é muito importante, o foco dele é na experiência do usuário. Então, a partir do momento que você desenha um app pensando no que o usuário vai receber, agora vamos pegar, a gente consegue, por exemplo, botar validações em campo hoje dentro de aplicativos Fiori, você consegue usar a determinação, você consegue trazer muita coisa. Por exemplo, a gente pegou casos que se determinado material fosse escolhido dentro do centro, já estava determinado o depósito. Então você torna um campo não preenchido para o usuário, você já preenche automático através de uma determinação, você já transforma uma mensagem, você seta já o campo que deu problema, você torna o campo obrigatório. Então você consegue fazer 1000 artifícios num desenho de aplicativo para tornar a experiência do usuário muito boa. Agora, quando você começa a botar aquilo que a gente voltando sempre repetindo, faça um SAP Wi-Fi, entrega 200 campos, você não vai dar a atenção que você precisa. Por isso, pensa na função, pensa como ele vai trabalhar, conversa, prototipa, senta com o teu usuário final e fala como é que você vai usar esse app. Vamos desenhar num PowerPoint, entender como você vai usar? É assim? Então tá bom. Precisa disso? Questiona ele, volta com ele, vai, que no final você vai entregar uma coisa enxuta e boa de uso.